O reino visigodo ignorava a tempestade sombria que se aproximava do sul. Os muçulmanos estavam prestes a invadir e destruir os visigodos. A última batalha por sua sobrevivência seria travada junto ao Guadalete. No ano 680 d.C., Herbígio acabava de assumir o trono visigodo. E para se legitimar nele, convocou o 12 Concílio de Toledo, deixando claras as boas relações com a Igreja Católica, que seria seu apoio durante todo o do seu reinado. Já estamos em um estado proto-feudal, o que quer dizer que os nobres têm cada vez mais poder, e seus exércitos privados são essenciais para que o rei possa travar batalhas. Um aspecto importante foi que ele aboliu a tortura para a aristocracia laica e religiosa, de forma que as confissões teriam que ser obtidas através de um tribunal formado principalmente por nobres e bispos. No ano de 687, Hervígio morreu e foi sucedido por Ezica, seu sobrinho. Este era radicalmente anti-judeu e ordenou a dispersão deles por todo o reino para evitar que pudessem acumular poderes em um mesmo local e conspirar contra eles. E parece que havia uma onda de rebeliões judaicas pela bacia do Mediterrâneo. Ele também teve que enfrentar 2 rebeliões internas, as quais derrotou sem muitas complicações. E no ano 700, ele decidiu compartilhar o trono com Witiza, seu filho. Governaram juntos até o ano 702, momento em que Egica morreu por causas naturais, ficando Witiza como único monarca. Este tentou reconciliar o povo visigodo, eliminando as penas de exílio para a nobreza, que havia sido expulsa por seu pai. Assim como também devolveu os bens que haviam sido expropriados. A ideia era, novamente, governar com benevolência, misericórdia e respeito, antes do que com o terror. Infelizmente, não se sabe muito sobre o seu reinado. No ano 705, toda a região da atual Tânger, assim como a cidade imperial de Ceuta, caíram em mãos homeadas. Agora, os muçulmanos estavam a poucos quilômetros da península e começaram a lançar ataques de pilhagem ou saques pela costa sul, chegando a atacar vilarejos e cidades costeiras. Também o comércio e a circulação marítima no estreito foram afetados. No ano 710, Witiza morreu por causas naturais. Um verdadeiro feito, já que já tivemos vários reis que morreram por causas naturais. Sua família tentou manter o trono, mas a nobreza visigoda não queria que um de seus descendentes governasse. Eles queriam ser os responsáveis por escolher o monarca. A nobreza escolheu Rodrigo como rei, mas a família de Witiza não aceitou isso. Rodrigo era querido por grande parte da aristocracia e tinha fortes vínculos com a cidade de Córdoba. Na primavera de 711, Rodrigo e seus homens partiram em uma campanha punitiva contra os vascões. Ele também poderia estar sufocando uma rebelião no Nordeste, o que seria crucial posteriormente. Vamos considerar que ele lutava contra os vascões. O exército visigodo estava ao norte. Parte do reino não queria o rei Rodrigo, e as hostes de Maomé tinham ambições expansionistas, um perigoso caldo de cultura para os católicos da Espanha. É possível que a família de Witiza tenha pedido ajuda aos muçulmanos para poder se rebelar e acabar com Rodrigo, e isso não é algo pelo qual deveriam ser condenados. Bem antes, já havia sido pedida ajuda externa. Seja aos suevos, aos francos ou aos bizantinos, que aproveitaram e ficaram na península. Você pode saber mais sobre isso clicando no link que aparece na tela. A questão é que Emusa, governador homeada do norte da África, enviou Tari comandando um exército de berberes para a península. A força invasora, de cerca de 7.000 homens, chegou ao atual Gibraltar, e a partir dali, enquanto aguardava a chegada do restante do exército, lançou ataques pelas terras vizinhas. Por que a conquista dessas terras foi tão fácil? Porque o próprio Conde da Bética estava combatendo no norte, junto com Rodrigo, e tinha levado suas tropas com ele. Por isso, no sul, havia apenas um punhado de guerreiros defendendo. Ao ver a oposição mínima, ele foi se arriscando mais e acabou conquistando a região de Algeciras. Ao perceber que as semanas passavam e os invasores não iam embora,
Rodrigo interrompeu imediatamente a campanha no norte e ordenou que suas tropas marchassem para o sul. Ele começava a perceber que o perigo muçulmano era muito maior do que esperava. Ele fez um chamado às armas por todo o reino visigodo, recrutou soldados, armou camponeses e conseguiu aumentar suas fileiras. Embora tivesse o rebelde no Nordeste, não havia tempo para lidar com ele. O principal era expulsar os mouros invasores. Rodrigo finalmente chegou ao sul e se encontrou com o exército omiada em uma batalha campal. Não houve táticas elaboradas ou formações. Ambos exércitos posicionaram sua infantaria no centro e a cavalaria nas alas. A cavalaria berbere foi responsável por iniciar a batalha, já que era muito mais leve do que a muçulmana. Sua estratégia foi hostilizar os visigodos para tirá-los do sério. Muito semelhante ao que aconteceu na Batalha de Buyer, que, por sinal, você pode conhecer no link que aparece na parte superior da tela. Os muçulmanos se aproximavam, lançavam seus projéteis e partiam a galope repetidas vezes. Mas isso ocorria somente em uma ala. O que se passava na outra? Nada. Rodrigo temeu o pior. De repente, a ala esquerda deu meia volta e saiu trotando do campo de batalha. Eles eram leais ao clã de Pitiza e não queriam Rodrigo como rei. O exército visigodo, de repente, ficou sem a ala esquerda, o que deixou seu flanco exposto a um ataque inimigo. Rodrigo entendeu que precisava terminar o combate o quanto antes para evitar ser cercado. Ele galopou para a direita e, de lá, incentivou seus cavaleiros. Lutariam pelo reino visigodo, pelo legado de Olavigildo e Recaredo, pelos antepassados que cruzaram as linhas do Império Romano e migraram até a Espanha pelo sonho de Alarico. E, claro, lutariam por Deus. Ordenou um ataque geral e todo o exército avançou contra os muçulmanos. A cavalaria visigoda tentava alcançar a Rumela, mas ela lançava suas lanças e recuava a galope repetidas vezes. Até que, finalmente, os berberes que atacaram a cavalaria goda se envolveram em um combate mortal. As infantarias se chocaram e se estabeleceu um combate duro que parecia pender a favor dos visigodos. No entanto, Táriq ordenou que sua reserva e sua ala direita cercassem os guerreiros visigodos pelo ponto onde a ala esquerda goda deveria estar. Essas tropas correram até se posicionarem no flanco e na retaguarda visigoda, e então todos juntos lançaram seu grito de batalha e avançaram. Foi um massacre, uma matança. Os visigodos sucumbiram sucessivamente às espadas berberes. Por sua vez, a cavalaria visigoda estava se saindo bem, até que um destacamento de infantaria inimiga os atacou. A cavalaria, sem capacidade para realizar cargas e manobrar, estava perdida. Os visigodos montados também começaram a cair. Rodrigo lutava pessoalmente com todos os cavaleiros próximos a ele. Mas então, uma lança manejada por um infante atravessou seu cavalo e o matou, derrubando o monarca no chão. O último rei visigodo estava decidido a defender seu reino e seu Deus com a própria vida. Ele se levantou e continuou lutando no chão como um leão encurralado, mesmo com sua energia se esgotando. Ele atacava com estocadas todos os muçulmanos que via. Sua espada estava lascada, seu escudo amassado. O suor encharcava suas roupas e sua boca tinha gosto de ferro por causa do sangue muçulmano que havia respingado nele. A armadura pesava sobre ele, o sol o castigava e os inimigos não paravam de chegar. Matava um e aparecia outro, e uma maria infinita. Já havia perdido a conta de quantos golpes e estocadas tinha desferido, de quantos infiéis tinham morrido por sua mão. Um cavaleiro, berbere, ao ver que tinha diante de si o próprio rei godo, esporeou sua montaria e avançou com a lança em riste. Ao soltar seu temido grito de batalha, um grito que havia conquistado quase metade da bacia do Mediterrâneo. Rodrigo conseguiu se virar, e só teve tempo de ver uma lança atravessando seu peito e quebrando sua coluna. Caiu no chão, com o olhar perdido. O firmamento era belo. As criações divinas sempre o surpreendiam. As nuvens brancas deslizavam pelo azul do céu, alheias ao que acontecia naquela batalha, ao que estava em jogo. Nesse momento,
Um bando de corvos começava a se juntar à sua frente. Ele ouvia o fragor da batalha, o choque das armas, os gritos de dor, tudo. Até que de repente o barulho desapareceu. Já não sentia dor. Apalpou o peito e não havia nenhuma lança cravada. Ele se levantou e ficou de pé. Estava cercado por homens serenos, de porte nobre e com vestimentas visigodas. Eram reis. Diante dele estavam Nararico, Ataúfo, Valia, Xedorico, Turismundo, Eurico, Teudis, Leovigildo, Recaredo, Sisebuto e Suintila. Os maiores monarcas do seu povo se aproximaram deles. Ele esperava reprovações por ter estragado tudo. Tudo pelo que eles haviam lutado, tudo o que aqueles homens haviam conquistado, mas nada poderia estar mais longe da realidade. Eles o absolveram. Ele tinha feito o que pôde pelo seu reino, dando até mesmo a própria vida. O reino visigodo era uma mancha, uma mera pedra no caminho para os muçulmanos. Rodrigo finalmente se reuniria com seu criador. Acho que ele merecia um pouco de epicidade. Vou voltar ao relato normal. O exército visigodo foi destruído, e as tropas leais à família de Witiza, que achavam que estavam a salvo, foram atacadas pela cavalaria berbere e esmagadas. Os leais ao rei e os traidores foram executados pelos invasores. Após a batalha, Cádiz caiu e Musa, governador do norte da África, desembarcou. Com 18. 1000 homens na península e, unindo-se ao exército de Tarik, tomaram a cidade de Medina Sidônia, quase sem resistência. O objetivo seguinte foi Sevilha, que sofreu um duro cerco, que se prolongou por mais de 30 dias e teve que se render por causa da fome e das doenças. Em seguida, ele enviou exércitos para conquistar Mérida e Córdoba. O objetivo era destruir os centros administrativos e militares dos visigodos. Táric liderou o ataque a Córdoba, que caiu graças ao fato de que o cônsul da cidade se rendeu. Apesar disso, os muçulmanos passaram a fio de espada aos defensores da cidadela, com medo de serem atacados pelas costas. Mussa liderou pessoalmente o cerco a Mérida. A cidade resistiu fortemente, se recusava a cair, e todos os ataques omeadas eram rejeitados pelos defensores. Para não perder tempo, Mussa deixou um exército no cerco e marchou com o restante para a capital. Com o sul quase tomado, Mussa avançou em direção a Toledo com suas tropas, mas encontrou uma última resistência. Os remanescentes visigodos no sul haviam se reunido para enfrentar pela última vez as forças invasoras. Uma última tentativa? Mas Musa os derrotou sem dificuldades e continuou em direção a Toledo, tomando Cáceres pelo caminho. Ao chegar à capital, juntou-se a ele Tarico. Toledo, a capital do reino, caiu devido a uma traição judaica. Isso vem reforçar o medo que os visigodos tinham de uma possível conspiração judaica em seu reino, que no final acabou acontecendo. O reino visigodo estava condenado, mas ainda restavam nobres dispostos a continuar a luta. Um nobre godo, chamado Pelaio, reuniria seus leais para travar uma última batalha contra os muçulmanos, plantando a semente da reconquista. Com este vídeo, encerro a série sobre o reino visigodo. Então é hora de começar a reconquista. Espero que vocês tenham gostado da série, que deem seu apoio e, como sempre, força e honra.